Olá, meus queridos, meus amados. Você sabia que sem discipulado e aprender a ter essa dor de parto para gerar discípulos, você não cresce espiritualmente? Você sabia disso? Você tem discípulos. Você faz discípulos. A grande comissão é sobre isso, é sobre discipulado. A ordem de Jesus é fazer discípulos. Sem isso, sem essas dores de parto para produzir discípulos, você não cresce espiritualmente. Eu vou voltar para falar mais sobre isso com você em Gálatas 4:19, ok? Meu querido, eu quero compartilhar com você hoje sobre a dor de parto do discipulado, que Paulo fala em Gálatas 4:19. Ele diz de novo, meus filhinhos, de novo eu sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. A palavra de Deus, especialmente em Hebreus capítulo 5, de 11 até o capítulo 6, versículo 8, vai lá, lê esse texto e você vai ver que o autor diz que no tempo que decorrido que deviam ser mestres, tendo de novo necessidade que vos torne a ensinar os princípios dos oráculos de Deus, porque o alimento sólido são para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. Ele diz, no tempo decorrido que deviam ser mestres, didascalos, vocês deviam estar tendo discípulos. Didascalos era o mestre que caminhava com seus discípulos atrás. Hoje a igreja não tem feito discípulos. Você que é cristão há muitos anos, quantos discípulos você fez para Jesus? Mateus 28, a grande comissão, a única ordem no grego ali é fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Todos os outros, o go não é go, é indo. Eu falei em inglês aqui, né? É indo, batizando e ensinando. Porque a ordem é fazer discípulos. Por que as pessoas não fazem discípulos? Porque é doloroso. Quando Paulo fala que de novo sofre as dores de parto, porque você se envolver com o novo convertido, como nós dizemos em inglês, é mess. É confuso. Novo convertido vem com um monte de problema. Precisa gastar um monte de tempo com você, traz os problemas dele, as dificuldades. Você às vezes tem que trazer para a tua casa, você às vezes tem que ajudar financeiramente. Você entende, dá muito trabalho, você tem que abrir o seu schedule para focar neles, para os auxiliar. E nós não queremos esse evangelho. O evangelho do discipulado nós não queremos. Esse evangelho que traz falei em inglês outra vez, que traz dor, nós não queremos. Então, nós queremos esse evangelho água com açúcar, esse evangelho McDonald's, esse evangelho Big Mac, esse evangelho simples, vou lá, compro e já está. Mas você está sendo enganado, meu querido. Porque se você não discipula pessoas, você não obedece à grande comissão. Jesus, por 3 anos, o que ele fez foi discipulado, ele pregava a multidão, mas ele focava nos discípulos. E é interessante que quanto mais ele se aproximava da cruz, mais ele focava nos discípulos. E no final ele manda nós reproduzirmos a mesma coisa. Mas nós sentimos a dor, a dificuldade de fazer isso. E por esse motivo que o evangelho de hoje é um evangelho soft e as pessoas não querem esse envolvimento. Mas isso é uma desobediência à palavra de Deus. Acorda. E esse vazio que você sente como cristão, essa frustração que você sente como cristão, essa mesmice de vida cristã que você tem, que faz com que você não se sinta feliz, se sinta sem grande propósito, só esse rame de ir para a igreja. É porque você não obedece a Jesus no fazer discípulos. É porque você não aprendeu que só uma pessoa madura que produz filhos espirituais. Então, só uma mulher madura quem pode ter dor de partos. E é o momento, o Senhor está te chamando para você obedecer e ver pessoas ao redor de você que você tem que compartilhar Jesus e dizer, vem aqui, eu vou te ajudar a crescer com Jesus. Então a dor do parto é a dor do discipulado, entende? É a dor do discipulado. Mas há um objetivo claro, que é Cristo ser formado em vós. Discipulado não é controle, não é você ter controle sobre os discípulos. O discipulado é você focar para que Jesus seja formado neles. Mas até Jesus ser formado num discípulo é complicado. Entra em crise, vai embora, volta. Volta mais quebrado do que estava antes.
Eu faço discípulos a minha vida inteira, meu ministério é focado em fazer discípulos. E eu sei como que é doloroso, entende? Eu sei como é doloroso, mas a médio e longo prazo é muito mais prazeroso. Porque quando você gera filhos espirituais, Paulo começa dizendo meus filhinhos, quando você gera filhos espirituais e ajuda eles a crescerem em Jesus, e Jesus ser formado neles, é lindo, é maravilhoso. Eu tenho discípulos esparramados pelo mundo, eu tenho discípulos missionários em África, entende? Que eram homossexuais, fazendo parte de gangue, sob o discipulado cresceu, e hoje são missionários em África. Eu tenho discípulos que são pastores hoje, líderes, entende? Eu tenho meus queridos, porque é prazeroso quando você vê o resultado final do discipulado. Pode ser confuso, doloroso no começo, mas o resultado final sempre é muito mais prazeroso. Porque se você focar de Jesus ser formado neles, será prazeroso. E aqui na minha igreja em Tampa, Flórida, a New Image Jesus, eu faço uma diferenciação, nós chamamos disciple and disciples. Em português seria mais ou menos discípulos em discipulandos. Eu uso sempre discipulandos para os discípulos que eu estou cuidando, porque eles são meu discipulando, mas eles são discípulos de Jesus. Sempre nós corrigimos nossa fala aqui por causa disso, para nós entendermos que nós não temos discípulo, nós temos discipulando, os discípulos de Jesus, até Cristo ser formado em vós. Se você não tem feito discipulado, se arrependa, meu querido. Se a sua vida cristã tem sido uma vida vazia, sem grandes propósitos, sem grande rumo, é porque você não está obedecendo a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. E hoje o Espírito Santo está te chamando, falando: compartilhe o seu testemunho e cuide de pessoas. Não é levar para a igreja, não é você convidar para ir para a igreja, é você marcar dia, hora, tempo para estar com aquela pessoa, para orar por ela, para ensinar a Bíblia. Não é levar para a igreja, é você cuidar dos seus novos convertidos. Claro, no processo, a Bíblia diz batizando. No processo, você vai incorporá-la no corpo de Cristo, mas você tem que cuidar primeiro. Criar essa ligação coração com coração com o seu discípulo, com o seu discipulando, até Jesus ser formado neles. Deixa-me orar por você. Deixa-me orar, porque eu quero que o Espírito Santo te auxilie, seja convencido a viver o discipulado. Deus, eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã, que até agora eles não venceram os medos, os bloqueios, e eles não têm feito discípulo. Eu oro por eles, porque eu sei que um dia eles terão que prestar contas para ti, Deus. Terão que prestar conta dos discípulos que fizeram para ti. Agiu de cada um deles agora, Deus, para que eles possam nesse momento entender que eles precisam cuidar de pessoas no discipulado um a um, que eles precisam partilhar Jesus e ter discípulos no discipulado um a um, que não é sobre levar para a igreja, é sobre cuidar dos discipulandos, auxiliar Jesus ser formado neles. Eu oro por cada um deles agora, no poder do nome de Jesus, os convença e os auxilia a crescer, para se tornar maduros, verdadeiros crentes maduros, através do discipulado, dando luz a discípulos para ti. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos. Como eu disse, estamos aqui em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Nós trabalhamos com estudantes aqui no Leto High School, HCC, é um college aqui pertinho, e na universidade. Temos líderes lá e nós trabalhamos com jovens e as famílias deles, claro. E se você gostaria de fazer parte, estar conosco aqui, entende? Ter uma experiência missionária conosco, seria muito bom. Escreva aqui um comentário sobre esse vídeo, o seu interesse de participar conosco. E também, goste do nosso vídeo, ok? E partilhe com alguém. Partilhe com a sua liderança, com o seu pastor, com líderes, com pessoas que precisam entender o discipulado. Ok, meu querido? Ative o sininho, subscreva se você não subscreveu ainda, ative o sininho para receber mais vídeos nossos. Ok? É um prazer estar contigo e nós temos mais vídeos pra frente, ok? Deus abençoe no nome de Jesus.